Elias é levado para o céu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu, num redemoinho. Elias saiu de Gigal junto com Eliseu. E no caminho, Elias disse, preste muita atenção, vai ser a primeira vez que Elias vai falar isso. Elias disse, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Então, meio que Elias falou, fica aqui, o Senhor mandou eu ir até Betel. Mas Eliseu respondeu, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Ele insistiu, né? Ele foi afirmativo com Elias, sabe? Ele insistiu, ele falou, não, Elias, eu juro que eu não vou deixar você. Eu não deixarei você. Sabe, eu não deixarei você ir sozinho, eu não deixarei você. É a primeira vez que Eliseu insiste em ir com Elias, né? E assim os dois foram chegando, e assim os dois foram até Betel, certo? E aí quando eles chegaram a Betel, um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e lhes perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você, né? Aí Eliseu, eu imagino que ele parou, sabe? Um semblante meio, assim, não abatido, mas um semblante de compreensão, falou, sim, eu sei, mas não vamos falar sobre isso. Aleluia, isso é muito forte. Então Elias disse a Eliseu novamente, a segunda vez, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Novamente, pela segunda vez, ele queria que o Eliseu, na minha perspectiva, na minha visão, ele queria que o Eliseu ficasse lá. Mas ele, não é que ele queria, era um teste, sabe? Era um teste para o Eliseu. Eu entendo isso como um teste para ver o quanto Eliseu estava disposto, sabe? Quanto Eliseu estava disposto a seguir, a conhecer esse Deus de Elias, né? E aí Elias disse, né, a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Aí novamente Eliseu pegou e falou assim, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Essa convicção, sabe, de Eliseu é o que devemos ter em nosso dia a dia. Essa convicção de, não, eu não o deixarei, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar buscando e indo, sabe? Eu creio que essa insistência e essa convicção de Eliseu seja algo que precisamos ter para alcançar nossa vitória mais para frente, certo? E aí, os dois foram até Jericó, né? E aí foi a segunda vez, né? O segundo, vamos dizer assim, o segundo teste, o segundo teste ali para ver se Eliseu ele realmente queria aquilo mesmo, o Senhor, sabe? E aí um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu novamente pela segunda vez. Outro grupo de profeta foi falar com Eliseu. Olha que forte isso, cara. Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você, né? Eu imagino eles falando, né? Você sabe, né? E aí, novamente, Eliseu falou, sim, eu sei. Mas não vamos falar sobre isso. Eliseu não estava focando. Meu Deus, isso é muito forte. Eliseu não estava focando
na ida do mestre dele. Eliseu estava focando em permanecer com o mestre dele, porque ele sabia que se ele permanecesse, se ele insistisse, ele iria conhecer esse Deus de Elias, sabe? E aí, novamente, Elias, pela terceira vez, falou com Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão, né? E Eliseu, novamente, pela insistência, pela convicção, pela vontade, pelo amor, pela curiosidade de querer conhecer esse Deus, querer esse poder de Deus, sabe? Querer se aproximar desse Deus de Elias, falou. Ele falou, novamente: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. A mesma convicção, que possamos pedir, Pai, que possamos pedir para que o Senhor derrame sobre nós essa convicção de Eliseu, essa vontade, essa busca, essa sede, essa curiosidade, sabe? Essa convicção de Eliseu de querer continuar até chegar no ponto final, até chegar no propósito, até chegar no objetivo, na plenitude, né? Então eles saíram. E 50 profetas os seguiram até o Rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe, né? Aí Elias tirou a sua capa, enrolou ela e bateu com ela na água. A água se abriu no mesmo instante que ele bateu a capa. E Eliseu disse... E ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Cara, isso me pega. Terra seca. Cara, pessoal, ele bateu, a água do rio se abriu. Gente, debaixo da água tem lama. Aí já tem outro mistério, ó. Debaixo da água ali, mesmo se abrisse o mar, iria ficar um caminho de lama que você pisa e se suja todo. Mas a Bíblia deixa bem claro: andando, passaram para o outro lado, andando em terra seca. Olha que forte isso. Em terra seca, a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés lá, né? Então, enfim, ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Aqui, na minha visão, Elias, ele percebeu o quanto Eliseu realmente queria, né? Realmente queria conhecer Deus, sabe? Conhecer esse poder de Deus, saber como é, quem é esse Deus que abre o mar com uma capa, quem é. Ele queria ter a plenitude que Elias tinha, sabe? Tanto que, cara, se você vê ali as cidades, né, que eles andam, não é lugares pertos, não é lugar pertinho, um bairro ou outro, não, são lugares longe, então foi uma longa caminhada. Então o Eliseu, ele poderia muito bem, meu profeta Elias, meu senhor Elias mandou ficar aqui, vou ficar. Não, ele insistiu, ele seguiu todo o caminho com Elias até chegar nesse exato ponto. A insistência de Eliseu, a persistência de Eliseu, a convicção de Eliseu em querer conhecer esse Deus fez ele chegar a esse ponto aqui, ao ponto que Elias chega e diz a ele: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Agora me dizem aqui, se Eliseu tivesse ficado lá na primeira cidade lá, se ele não tivesse se esforçado, não tivesse lutado, não tivesse continuado, não tivesse deixado e parado lá no meio do caminho, lá na primeira cidade, ele teria alcançado essa vitória, essa bênção? Essa bênção ele não teria alcançado, porque ele teria parado no começo do caminho. Foi 3 vezes, foi 3 cidades, foi 3 vezes perguntada e foi 3 afirmação de Eliseu que não o deixaria. Essas 3 vezes que Eliseu fez isso,
3 é um número completo, né? Tem essa questão também. Se ele tivesse parado e não tivesse persistido essas 3 vezes, essas 3 oportunidades de ter parado, mas não ter parado, ter continuado até o fim, ele não teria recebido essa bênção de, cara, o que você quer que eu faça pra você antes de eu ir? Olha que bênção isso. E ele podia pedir qualquer coisa aqui, mas como o coração dele estava tão focado em conhecer Deus, tão focado em saber quem é o Senhor, tão focado no poder do Senhor, sabe? Em querer saber, querer conhecer, sabe? Que ele pediu a Elias: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Ponto. Elias disse: esse é um pedido difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E o que seria? Aqui foi entregue para ele uma promessa, né? Foi entregue para ele uma promessa. Olha, se você me ver... não é uma promessa, eu não sei a palavra específica, me perdoe, mas foi entregue para ele algo ali, ó. Se você me ver, você vai ter o que você quer. Se você me ver indo, se você não ver, você não vai ter, sabe? E ali o Eliseu até ali continuou insistindo, e a partir dali ele ainda continuou insistindo. Por quê? Porque ali, sabe, ele já estava muito próximo de receber. Entendeu? Ele estava muito próximo. E aí, tanto que fala aqui, ó. E assim foram andando e conversando. Andando e conversando. A partir de ali, o coração de Eliseu... Eu tenho essa coisa no meu coração de que o coração de Eliseu, ele já estava calmo, sabe? Eliseu já tinha recebido aquela bênção dele ali, sabe? Mesmo ele tendo aquela coisa de, se você não me ver indo, você não vai receber, sabe? Ele já estava com o coração confortado pelo Senhor, porque fala aqui, ó, e assim foram andando e conversando. Eu penso em minha mente fértil que eles foram conversando com coisas assim, olha só, coisas normais, sabe? Não coisas específicas do Senhor, entendeu? E aí, de repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. Meu Deus do céu, que forte isso, Jesus. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eita, glória, ó. Já pensou? Você vê um trem desse? É muito forte esses mistérios de Deus. E aí Eliseu viu o que aconteceu e gritou. Na hora que ele viu que Elias tinha ido embora, que ele iria receber mesmo de verdade ali a porção dobrada de Elias, ele não perdeu tempo. Ele falou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para o povo de Israel, e nunca mais como para defender o povo de Israel. Sabe, ali ele gritou, ali ele falou com o Senhor: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender o povo de Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa ao meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Ali no começo, ali, não tem? Onde eles passaram pelo rio? Então, creio eu que ele estava do outro lado, porque no começo Elias bateu no rio, eles passaram, então se ele está voltando, ele está do lado contrário do rio, e os profetas consequentemente estão do outro lado, né? E aí ele parou ali, cara, e ali ele creu, sabe, no que Deus tinha entregado para ele lá. Ele viu o profeta Elias sendo arrebatado, e ele creu, ele recebeu o poder, tipo assim,
Ele não sentiu ali na hora ali, puf, nossa, um poder. Não. Até ele tava cruzinho. Em outras palavras, ele não tava sentindo nada. Ele não estava sentindo nada, mas ele creu que recebeu e tomou posse desse poder, dessa porção dobrada e desse poder de Elias dobrado, né? Então que a gente possa ter posse quando o Senhor nos entregar algo, que a gente possa tomar posse mesmo e fazer prova disso com fé. Porque aqui fala, ó, então na água com a capa de Elias... Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Sabe, ele fez esse questionamento, porque ele já tinha tomado posse. Então quando ele bateu na água, e a água não se abriu, ele falou, uai, como assim? Eu tomei posse da minha bênção. E tanto ele tomou tanta posse que ele questionou. Ele falou, aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Tipo assim, onde está o Deus de Elias que me prometeu e que eu recebi a minha bênção? Sabe? Aonde está? Aí ele bateu de novo na água e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. Isso aqui... tem algo muito interessante aqui, porque de primeira instância ali, ele, se fosse outra pessoa, ou se ele tivesse, ele teria todos os motivos do mundo de ter batido, não ter funcionado, e ele ter, tipo, não crido. Ali ele podia ter não crido, sabe? Ele podia ter, cara, isso não aconteceu, eu não recebi esse poder, Deus não me entregou nada, porque bateu e não funcionou. Então ali, provavelmente... poderia desencadear uma frustração em Eliseu e ele poderia ter desistido ali. Mas não, ele sabia do poder de Deus e ele questionou, cadê? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então que venhamos quando recebemos algo de Deus, que possamos crer ao ponto de fazer de prova, sabe? Porque na palavra fala, faça prova de mim, que venhamos fazer provas do Senhor, para crer e receber e viver os milagres dele como Eliseu viveu aqui, ó. Pensa, se Eliseu não bate a capa de novo, não questiona, deixa por assim, ele não teria vivido nada e provavelmente não teria nem recebido realmente o poder do Senhor sobre a vida dele. Mas tudo está na insistência, tudo está no persistir, tudo está no tentar de novo, bater, a porta abre, procura que acha. Insiste, que recebe. Tudo, tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso, né? E aí ele, pela segunda vez ele bateu com fé, sabe? Na água, e ela se abriu e ele passou pro outro lado, entendeu? Então, os 50 profetas lá que estavam vendo tudo isso, viram e disseram, o poder de Elias está com Eliseu. Outras pessoas vão testificar o que Deus tem na sua vida. Outras pessoas de fora vão testificar o que o Senhor tem na sua vida. Ali foi a confirmação para Eliseu. Os profetas falarem, o poder de Elias está com Eliseu. Ponto. Entendeu? Então, quando o Senhor faz em nossa vida, Ele testifica através de outras pessoas, cara. Isso é muito lindo. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele e disseram, nós que estamos aqui somos 50 homens fortes, deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus tenha o carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Eles estavam tipo assim, ó, Eliseu, a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar, Eliseu. A gente tá aqui pra te ajudar. Vamos procurar, vamos achar e vamos pra cima, entendeu? Porque eles estavam achando que Eliseu estava triste com a ida do seu mestre, sendo que não estava. Ele já tinha entendido tudo, Eliseu. Meu Deus, aleluia, Jesus. E aí Eliseu fala, não, vocês não devem ir. Aí eles pegam e ficaram insistindo, até que Eliseu mudou de ideia, né? E deixou, eu creio que Eliseu falou assim, vocês estão insistindo? Vocês querem? Então vão, sabe? Vocês estão insistindo tanto aí, então vão procurar lá, vai procurar Elias lá, porque ele já sabia que Elias estava com o Senhor, entendeu? Então ele falou, vai lá,
Vocês vão ver. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte. Porém, não o acharam. KKKKK. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu já estava esperando com que eles voltassem, porque Eliseu já sabia que eles não iam encontrar Elias, cara. Elias foi arrebatado, tá na glória. Tanto que se concretizou na vida dele aquilo que Deus entregou para ele, sabe? De quando Elias fosse arrebatado, se ele visse, ele ia receber, sabe? E ele já tinha testificado desse poder e já sabia que tinha sido feito, que ele realmente tinha sido arrebatado, né? Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eu imagino Eliseu sentadinho assim, numa vendinha, né? Na cadeirinha de madeira, olhando. E os profetas tudo cansados. Cansado, aquele negócio todo, sabe? E Eliseu pega e fala: eu não falei pra vocês não irem? Isso até chega a ser irônico. Eu imagino, velho. Eu fico imaginando Eliseu sentado, o povo chegando, todo mundo com a cara murcha pra baixo. Não achamos não e tal. Aí Eliseu, né? Eu falei pra vocês não irem. Então, que essa palavra venha estar em nossos corações, né? Que venhamos entender, cara, que temos que insistir, temos que persistir. Temos que persistir. Sempre é assim com o Senhor, sabe? Temos que persistir até o fim, igual Eliseu fez, sabe? E crer e tomar posse do que o Senhor tem na nossa vida. Eu creio que se guardarmos isso em nosso coração e praticarmos, né? Porque não é só a gente ouvir, é a gente praticar também, que vamos desbloquear coisas com o Senhor que nunca desbloqueamos antes, sabe? Se você tá adorando a Deus, você não tá sentindo a presença do Senhor, você tá adorando o Senhor ali, aleluia, aleluia, glória a Deus, e nada, não tá sentindo nada, persiste, continua adorando, continua batendo na porta, continua procurando, porque uma hora a porta se abre, uma hora você acha, e uma hora você vai ser envolvido pela força e o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida, através da sua persistência, entendeu? Então, amém, que essa palavra possa estar cravada no coração de vocês, e não sei se vocês vão ver até o final, né, porque muita gente hoje em dia não liga muito, né, pra querer conhecer do Senhor, essas coisas, mas enfim. Espero que vocês tenham assistido até o final, escutado até o final, e que essa palavra venha estar gravada e cravada no coração de cada um, tá? Valeu. Amém.